Amém, glória a Deus, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. É um grande privilégio, oportunidade, nós estamos reunidos para juntos cultuarmos a presença do Senhor. Eu sempre, quando começo com as dinâmicas aqui, eu preparo os voluntários, né? Eu falo assim, você gostaria de participar? Mas eu gostaria de começar hoje com um quiz, e eu queria que um voluntário mesmo de verdade, que tivesse coragem de vir até aqui à frente participar desse quiz. Então, um voluntário, pode vir então, palmas aqui para o Hernani, muito bem. O Hernani, nosso irmão aqui da atmosfera, né, estava servindo aqui, serviu a água para o pastor, glória a Deus pela vida do Hernani, amém? Está preparado, Hernani, para esse quiz? Pode ficar aqui no meio aqui comigo? Vamos lá, Hernani, aí eu vou fazer umas perguntas, aí você responde rapidamente, ok? Tá bom? Sem ajudar, tá? A chance é dele aqui, tá bom? Então vamos lá, Hernani, amarelo ou azul? Amarelo. Amarelo. Vamos lá, Hernani, camisa ou camiseta? Camiseta. Camiseta. Churrasco ou sushi? Churrasco. Casal comprar uma bicicleta? Casal. Glória a Deus, hein? Ei, olha ali, ó. Vamos lá, um quiz bíblico agora. Quem construiu a arca? Abraão ou Ló? Noé. Noé, amém, olha, muito bem, tá craque, glória a Deus. E Hernani, você tem aqui agora duas opções. Você tem essa porta aqui, a porta larga, e você tem essa opção aqui, a porta estreita. Qual dessas duas portas você escolhe? A estreita. Vamos aplaudir o Hernani, amém? Muito obrigado, Hernani, pode sentar lá. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, sobre escolhas. Diga assim comigo, escolhas. Meus irmãos, a nossa vida ela é feita de escolhas. O tempo todo você está escolhendo por algo, por alguém. Eu me lembro quando eu estava na adolescência, a minha mãe tinha que se dirigir comigo até o shopping, até a loja, para ela escolher as minhas roupas, porque eu não tinha ainda essa habilidade de escolha. Meus irmãos, e você, com quem você vai se casar? Os solteiros aqui, levanta a mão, solteiros, vamos lá, deixa eu ver. Os solteiros, com quem você vai se casar? Aqueles que estão ainda indecisos, o curso... levantou assim um negocinho aqui, né? Esse negócio de ser solteiro, né? Que o Senhor mande em nome de Jesus, no tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus. Queridos, o curso que você vai realizar, onde você vai morar, né? Qual quadra você vai morar? Tudo na nossa vida fala de escolhas. Tudo na nossa vida fala de escolhas. E algumas escolhas, elas são muito fáceis de tomar, como essa, por exemplo, que o Hernani fez. Qual a cor, né? Qual a camisa, né? Você gosta de camisa, camiseta, qual cor? Muito fácil. Mas outras escolhas demandam atenção do nosso coração. Demandam paciência, pensarmos bem. Algumas são fáceis, outras são escolhas difíceis. Mas uma coisa tão importante para mim e para você, que diante das escolhas que nós devemos tomar na nossa vida, não existe o meio termo, não existe o em cima do muro, amém ou não amém? Então diga isso comigo, não existe o meio termo, não existe o em cima do muro. E eu sempre, ao final de cada ministração, nos apelos, eu sempre tenho falado isso, porque isso marca o meu coração. Existe a decisão mais importante que você faz na sua vida aqui na terra, e é só aqui na terra que você tem a oportunidade de fazer essa decisão. A escolha mais importante é a escolha de onde você quer passar a eternidade, onde você quer morar na eternidade. Graças a Deus o Senhor nos dá essa escolha. O Senhor não obriga ninguém. O Senhor, Ele é bom, né? Ele não obriga ninguém, Ele te dá a liberdade. Ou você escolhe pelo inferno, é o caminho da perdição, é o caminho que Satanás impera, ele é o pai da mentira. Ou você escolhe pelo melhor caminho, o caminho do céu, onde Jesus reina, e o coração de Jesus é salvar todos nessa terra. Eu posso ouvir um amém? Nós vamos meditar no texto de Lucas, de Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13, a Bíblia diz: entrem pela porta estreita,
pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Como eu disse, nós só temos duas escolhas a serem feitas. A Bíblia fala que há somente dois caminhos, não existe uma terceira opção. E a Bíblia diz que nós só temos a porta larga ou a porta estreita, ou a decisão pelo caminho mais espaçoso, ou a decisão pelo caminho estreito e apertado. Nós estamos na série Jesus, nós já falamos da compaixão do Senhor, domingo passado falamos da paz do Senhor, e hoje eu gostaria de falar sobre essas escolhas. E nós vamos ver através da vida de Judas e através da vida de Pedro, duas escolhas que eles fizeram, apesar de andarem com Jesus, apesar de comerem com Jesus, apesar de verem proezas feitas pelo Senhor. Um desses homens tomou uma decisão, um tomou a decisão certa e outro tomou a decisão errada. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, pedisse ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo, não deixe que nada me distraia. Se o seu celular está aí sem estar no modo avião, coloque ele no modo avião. Se existe alguém aí do seu lado, tagarelando aí, conversando, falando, comentando, falou: irmão, a paz do Senhor para você. Agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, nessa noite, eu oro, Senhor Deus, para que cada semente da Tua poderosa palavra, ela venha ser ministrada aos nossos corações. Eu oro, Senhor Deus, que o Senhor use a minha boca, Senhor, use, Senhor Deus, cada promessa, cada princípio, para revelar aquilo que está no Teu coração. E nós declaramos que somos um povo que ama o Senhor e um povo que tem escolhido pela melhor parte estar aos Seus pés. Por isso, Senhor Deus, nessa hora, fala conosco em nome de Jesus, amém. Então vamos colocar a abertura da nossa série. Aleluia, você que ama Jesus, dê uma forte salva de palmas a Ele. Aleluia, Jesus, nós te amamos. Nós vamos ter 2 pontos na palavra hoje, e obviamente você já entendeu os 2 pontos dessa noite. Nós vamos falar da porta larga e da porta estreita. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, no versículo 13: pois larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu vou começar falando o que é essa porta e quem é essa porta, a porta larga. A Bíblia diz que a porta larga é o caminho que leva para a perdição. Por essa porta, as multidões amam essa porta. As multidões amam porque nessa porta, como diz a expressão, é proibido proibir. Não tem nenhuma proibição. Por isso as multidões gostam de vir aqui para ela. Nada é proibido aqui. Como diz os jovens por aí, todo mundo está fazendo. E se todo mundo está fazendo, esse é o caminho desse argumento que é utilizado. Os apaixonados seguidores da porta larga entram por esse caminho e dizem: está todo mundo fazendo, mãe, qual que é o problema? Está todo mundo fazendo. Queridos, a porta larga, ele conduz à perdição. E é um caminho de liberdade, sem limite, não tem nenhum limite. Nesse caminho, há tantos prazeres, há tantas diversões, há tanto luxo, há tanto sucesso, há tanta fama, nada é sonegado. Quem quiser entrar por aqui, você pode fazer tudo que você quiser fazer. E por esse caminho as pessoas entram com a sua bagagem de pecado por essa porta. Aparentemente nada se exige, não existe pagamento para entrar aqui, não existe preço, mas no final da vida se perde tudo quem entra por aqui, por essa porta.
E meus queridos, eu queria que você soubesse que eu não estou falando aqui daquilo que alguns ministros, alguns pastores abrem uma caixinha no Instagram para responder as pessoas do que pode e do que não pode. Não é minha função nessa noite responder para você o que pode e o que não pode, porque essa é a atuação do Espírito Santo para uma pergunta que você faz para Ele mediante os princípios da palavra de Deus. O que eu estou compartilhando aqui são princípios de vida para que você possa fazer a sua escolha. Então nós vamos começar vendo aqui a atitude de Judas, desse discípulo de Jesus, porque Judas permaneceu sobre o caminho da porta larga. João capítulo 12, versículo do 4 ao 6. Acompanhe a leitura comigo de um dos episódios, onde você vai compreender o porquê que Judas estava trilhando esse caminho. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era colocado. Nesse texto aqui nós podemos apontar 3 falhas de caráter de como era o caráter de Pedro. A Bíblia diz aqui que Pedro questiona, ou seja, ele era um questionador. Pedro também ele age com ganância. Judas, misericórdia, Pedro, me perdoe, vou chegar lá, vou falar bem de você. E a minha mulher está ali. Obrigado, quem falou mais alto. Judas ele era questionador, Judas ele era ganancioso e Judas revela o seu lado de ladrão. Então Judas ele estava escolhendo essa porta, o caminho largo para a vida dele, mesmo andando ao lado de Jesus, mesmo vendo tantas coisas sobrenaturais. Judas estava se comportando como muitos filhos hoje se comportam dentro das nossas casas. Às vezes nós temos acompanhado a crise de alguns pais, principalmente de pais de adolescentes, porque os pais falam assim: ele não quer vir para a igreja, parece que ele não quer prestar atenção, parece que ele não quer uma célula, parece que ele não quer nada. Então, querido, eu queria que você, pai, soubesse que o seu filho nesse momento, ele tem o reflexo de Deus, é o seu Deus somente. Ele ainda não teve uma experiência sobrenatural, ele ainda não teve algo que cativasse o coração dele, uma decisão dele por Jesus. Tenha paciência com seu filho, ore para que ele tenha revelação da presença de Deus, ore para que ele faça essa escolha mais importante. E por que eu estou dizendo para você? Porque mesmo alguém estava andando com Jesus, próximo de Jesus, vendo tantos milagres e sobrenaturais, nós temos aqui um homem que não compreendia alguns princípios. Os olhos de Judas estavam fechados, principalmente para o preço da renúncia. Porque nessa história aqui que nós lemos, ela fala de uma história de renúncia. A Bíblia diz que a Maria, ela pega um perfume caro que custava 300 denários. 300 denários correspondiam a um trabalho de todo um ano. Imagine você, trabalhando o ano todo, você comprou aquele perfume, ela seria usado aquele perfume para o embalsamento dela, né, para ser usado nela quando ela morresse. Imagine você pegando algo tão caro assim e simplesmente quebrando aos pés de Jesus. E por que Maria faz aquilo? Maria quebra aquele perfume que era tão caro, que era tão precioso aos pés de Jesus, porque ela tinha um coração agradecido, porque naquele momento era um momento de honra. Por quê? Esse episódio acontece logo após Jesus ter ressuscitado seu irmão Lázaro. Meu irmão, se fosse você também, eu creio que você teria milhões de motivos, porque o Salvador ressuscitou o irmão dela. Por isso ela estava tão feliz. Por isso, quando Jesus chega na casa dela, ela pensa: o que eu posso dar para o meu Senhor? Que oferta eu posso dar? Que comida eu posso preparar? O que eu posso fazer para honrar o meu Salvador? Então, quando Judas está aqui, lá no canto, que desperdício! Isso tudo podia ser dado para os pobres. Que isso? Por que Jesus está permitindo um negócio desse?
Então quando Judas estava ali julgando, não entendendo o preço da renúncia, Jesus está ali elogiando, Jesus está ali se alegrando com aquela oferta preciosa que aquela mulher estava dando. Sabe por quê? Porque o Judas, ele tinha uma mentalidade errada naquele momento. E a mentalidade que Judas tinha naquele momento, ela estava corrompida pelo lucro. Como assim, pastor, corrompida pelo lucro? Judas estava pensando no que ele iria perder. O coração dele ali, meus irmãos, não estava pensando em honra, que aquela mulher estava honrando Jesus. Judas estava preocupado com o que iria faltar para ele, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. Então quando ele pensa naquele exagero de dinheiro sendo derramado ali, né, nos pés de Jesus, no chão, ele pensa: meu Deus, aquele dinheirinho que eu sempre tiro, vou perder esse dinheiro. Por isso Judas, então não era porque ele estava preocupado com os pobres, com cesta básica, com dá ou não dá, não. Era porque ele estava pensando naquilo que ele ia perder, ou seja, uma mentalidade de lucro. E quantas pessoas estão pensando isso também hoje em dia? O que eu vou perder? Eu vou para o culto, eu vou perder o jogo de futebol, eu vou para a célula, vou perder aquela visita, Quantas pessoas estão com essa mentalidade? O que elas vão perder? Então, meus irmãos, muitas pessoas também, elas perguntam, né? O que eu vou ganhar com isso? A mentalidade do que eu vou ganhar com isso. Ou seja, quando o teu líder te desafia, vamos servir no Paz Kids, melhor ministério da Paz Church, em nome de Jesus, melhor dentre vários ministérios tops da galáxia que nós temos. A sua mentalidade nunca pode ser: o que eu vou ganhar indo lá para aquela sala com aquelas crianças? E olha lá, elas estão aqui hoje, viu? Fala mal das minhas crianças que elas estão ali hoje. A turminha do 9 a 11 está aqui hoje, então estamos vendo ali, né? Elas estão vendo como é o culto, quanto é legal, quanto é maravilhoso, né? Mas nós nunca podemos ter essa mentalidade: o que eu vou ganhar abrindo a minha casa para uma célula? O que eu vou ganhar, pastor, em discipular alguém? O que eu vou ganhar? Então essa mentalidade corrompida pelo lucro. E a nossa mentalidade nunca pode ser essa. A nossa mentalidade tem que sempre pensar no reino de Deus, pensar no nome de Jesus aparecer, no nome de Jesus crescer. A mentalidade do que eu posso dar, a mentalidade do que eu posso fazer pelo reino, a mentalidade do que o reino necessita naquele momento. A mentalidade, querido, de você pensar: tudo que eu puder, todos os recursos que eu tiver, eu quero fazer isso para honrar e glorificar e fazer valer a pena o sacrifício do nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, pode dar um amém de vez em quando, pelo menos para dizer que a mensagem está um pouco avivada. Amém ou não amém? Para ajudar o pastor também. Lucas capítulo 22, versículo 3 e 4, em uma situação, porque você vê que o Judas, ele vai construindo esse mau caráter, que o Judas vai construindo esse caminho de perdição. Então a Bíblia fala aqui, Lucas 22, então Satanás entrou em Judas, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Você conhece essa história? Judas então foi para um caminho de traição mesmo do Salvador, e a ovelha desgarrada, Judas aqui, ele adiciona agora na sua coroa de perdição mais uma pedrinha. Então ele já era questionador, ele já era ladrão, ele já era ganancioso, e ele adiciona a pedra da traição na sua coroa. E você sabe qual foi o final de Judas? Antes mesmo do Judas morrer, o Judas, ele esboça um tipo de remorso, né? Existe a diferença de remorso para arrependimento. Arrependimento é produzido pelo Espírito Santo, gera um fruto. Remorso não, é uma tristeza ali momentânea, mas quando vira as costas já está fazendo de novo, como se nada tivesse acontecido. Judas esboça então um tipo de remorso, procura ali os oficiais, para as pessoas que ele tinha entregue Jesus. Ele fala: estou triste, quero recuar, não quero mais fazer isso. Mas naquele momento eles disseram: não tem mais volta, já está feito. E você sabe então que Judas, ele comete um ato grave contra a sua própria vida. Ele tira a sua vida se suicidando.
Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o Judas, ele tinha tudo para ser diferente. Judas, ele tinha tudo para aprender, ele tinha tudo para ser tratado no processo, afinal de contas, ele tinha o melhor discipulador, ele tinha Jesus como o melhor discipulador. Tem muita gente que fala assim: ah, pastor, não tem um discipulador ainda. Tem, você tem o Espírito Santo. Você tem, quem é casado tem um cônjuge, se esse cônjuge for cheio do Espírito Santo, também é um bom, um excelente discipulador para você. Mas esse homem aqui que tinha o melhor discipulador, porque poderia ser um argumento, né? Poxa, ele é o melhor discipulador, podia ter errado. Não, ele errou mesmo assim, porque ele estava trilhando esse caminho largo, essa porta larga. Judas então, ele caminha para a sua perdição eterna. Essa foi a vida, o resumo da vida de Judas e da vida daqueles que trilham por esse caminho de perdição eterna. Então tem uma frase que diz então que as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. Vamos repetir essa frase? As nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Mais uma vez, as nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Então a primeira escolha que você jamais deve fazer, e vigiar muito, e perguntar para o Espírito Santo: será, Senhor, que eu estou entrando por esse caminho? Será que eu estou querendo mais facilidade? Será que eu estou pulando os processos na minha vida? Porque essa porta fala de facilidade. Amém ou não amém? Então nós vamos caminhar aqui para a nossa segunda porta, a porta estreita. Quem é essa porta estreita? O que é a porta estreita? Mateus capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então a porta apertada, né? A porta estreita é a porta que conduz à vida. Essa porta é Jesus, amém? Essa porta é Jesus. E essa porta, passar por essa porta, exige de mim e de você, exige renúncia, exige sacrifício e exige esforço. Vamos dizer juntos o que essa porta exige? Para você passar por ela, exige renúncia, diga renúncia, exige sacrifício, exige esforço. Meus irmãos, para passar por essa porta vai exigir, que quando a gente fala de sacrifício, é morte, e é isso que os evangelhos falam para nós, de morte. Exige a renúncia para as nossas vontades, para o nosso querer. E meu irmão, não tem um jeitinho brasileiro para entrar nessa porta, né? O brasileiro gosta de burlar uma fila, gosta de burlar um imposto, mas não tem como. No reino de Deus não tem no jeitinho brasileiro, você não vai entrar lá desse jeito. Essa porta fala de nós abandonarmos os nossos direitos. Diga isso comigo: abandone os seus direitos. Queria colocar para você uma foto lá assim de alguns anos atrás, de 13 anos atrás. Está aí o pastor William no Canavial das Paixões, brincadeira. Eu fiz há 14, 15 anos atrás uma escola de preparação ministerial, né, uma escola de teologia, caráter e missões. E você viu o quanto que o caráter do pastor Willy foi trabalhado lá, né? Pastor Willy foi para a teologia, achou que ele ia voltar assim com umas asas, assim com poder, com uma autoridade. E lá na escola dele mandaram ele fazer coisa de roça. Tinha um dia na semana, lógico que a gente tinha as aulas, né? Foi um tempo agradável, um tempo de Deus. Mas eu descobri que um dia da semana tinha um dia que eles chamavam de aula da chácara. Era o dia de manutenção da nossa base. Era o dia onde nós tínhamos que fazer limpeza. Todo mundo aqui faz limpeza em casa, né? Amém ou não amém? Lá também, né? Você não vai morar no chiqueiro, né? E aí tinha a base, limpar a base, que era mais tranquilo, e tinha a chácara. Meus irmãos, o pastor Willy tinha acabado de formar em direito. O pastor Willy tinha acabado de ter a matéria chamada de direito do trabalho. E no direito do trabalho fala sobre o trabalho escravo. E a primeira atividade que não foi essa foi algumas, que não deu tempo de tirar foto, não tinha celular chique naquela época, foi irmos para o meio do pasto
quebrarmos cupim, aquele negoção assim gigante. Colocaram enxada na mão dos alunos e falaram: se vira, nem curso deram. Pastor Willy tinha mão de universitário. Pastor Willy tinha mão de filho de vó. Meus irmãos, no fim do dia tinha tanto calo na minha mão. E eu por dentro estava assim, trabalho escravo, que horrível, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tinha minha vida independente, eu não morava mais com a minha mãe. Aqui nessa escola eu tenho que sair, entrar com autorização. Eu estava lá, cheio de orgulho. O Espírito Santo, podando o meu caráter, podando o caráter do obreiro. Só que eu não falei isso para ninguém, viu? Era só aqui dentro. Eu já entendi o valor de não contaminar o povo, Porque imagina o pastor ele fazendo a rebelião, nem estaria aqui hoje. Então, meus irmãos, para entrar nesse caminho estreito, exige renúncia. Você vai precisar abandonar os seus direitos. Mas Deus, esse é o meu direito, Deus. Consulte a palavra, meu querido, veja se realmente é um direito, é um princípio seu, porque muitas pessoas estão aí invocando direitos, mas Deus, por que isso? Mas Deus, por que aquilo? Meus irmãos, essa porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrarás, sairás e achará pastagem. Essa porta aqui, porque nem está muito na moda hoje em dia, as portas das casas hoje são gigantescas, mas nós não estamos falando aqui de decoração de casa, estamos falando aqui de um posicionamento de vida espiritual. E essa porta é no formato de Jesus. Então pode ser assim, Jesus, pode ser um pouquinho mais para cá, pode ser um pouquinho mais larga. Não, querido, essa porta é do jeito, é do formato de Jesus, é da forma de Jesus, é da forma da palavra. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia fala: não há salvação a não ser pelo nome de Jesus. E quem entra por essa porta recebe esse presente que é a vida eterna ao lado do Senhor. Posso ouvir um amém? E esse texto ele disse que poucos são aqueles que entram por essa porta. Então, apesar dessa porta estar aberta para todas as pessoas, mas essa porta ela não está aberta para tudo, para do jeito que quer entrar, como quer entrar, é do jeito de Jesus. Só entra por essa porta aqueles que têm o coração em arrependimento, aqueles que viram as costas para o pecado, aqueles que têm o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Amar o que o Senhor ama, odiar aquilo que o Senhor odeia. Só esses que têm o temor do Senhor, só esses que não estão vivendo na prática do pecado, porque prática do pecado é falta de temor. Essas pessoas estão entrando por essa porta, mas o temor de Deus diz sobre honrar, sobre amar o coração do nosso Senhor. E o texto diz: poucos são aqueles que o encontram. Diga-se comigo: poucos são aqueles que o encontram. E você sabia que mesmo antes da crucificação de Jesus, alguns discípulos, porque a Bíblia fala isso, alguns discípulos deixaram de seguir Jesus? Hoje a linguagem das redes sociais é unfollow, que é parar de seguir. Eu fiquei pensando assim, mas discípulos pararam de seguir Jesus? E olha só o que o João, capítulo 6, versículo 66, e olha que incrível coincidência, João 666, João 666, número de homem, e é o que realmente homens carnais fazem. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, está muito apertado, o processo está muito difícil, está me oprimindo muito esse processo. Não tem uma cruz mais leve para carregar? Não, querido, não tem uma cruz mais leve para carregar. E meus irmãos, nesse capítulo 6, e eu acho tão interessante o livro de João, porque os três primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão misturando as histórias, praticamente histórias semelhantes, mas no livro de João parece que dá uma virada.
né? Porque João era tão íntimo de Jesus, tão próximo de Jesus. João captou, parece que as coisas que Jesus falou com mais profundidade. Então o livro parece que tem assim um caldo a mais. E nesse capítulo 6 de João, Jesus ele estava ensinando coisas, né? Como lá no versículo João 6,35, ele estava dizendo que ele era o pão da vida. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca ter fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. E ele também disse no versículo 55, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, né? Hoje você viu aqui os itens sendo repartidos, você tomou a ceia. Hoje isso é muito fácil de compreender, mas antes da morte e do sacrifício de Jesus, era algo assim, era um mistério essas palavras de Jesus. Mas como assim ele está falando que a carne dele é uma comida? Nós vamos comer a carne dele, ele vai se matar e vai tirar o sangue, nós vamos beber o sangue dele. Tanto é que no versículo 60, esses que disseram que iriam deixar de seguir Jesus, eles disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Esse é o argumento de quem caminha para essa porta. Mas o evangelho é um preço maior, é pesado viver o evangelho, não é? Meus irmãos, eu creio que eles estavam entendendo o preço. Se esse é o preço, eu não sei bem se eu quero andar por esse caminho. Talvez nós vamos para um caminho, para um ensino mais fácil, ali numa igreja onde tudo muito light, onde pode fazer tudo. Esses irmãos, eles falaram, dura é essa palavra. Mas meus irmãos, eu quero falar para você, talvez você entra aqui na igreja, ou vai para uma célula e a gente está compartilhando a palavra, talvez você não está entendendo ainda. Talvez algumas coisas é um mistério para você, assim, é difícil de compreender. Mas meus irmãos, eu também estive nesse lugar um dia, o pastor falava, eu estava ali tentando calcular, entender. Mas uma coisa você precisa fazer, você precisa continuar seguindo Jesus, amém? Você não pode desistir. Eu quero dizer para você que você vai entender tudo, e eu posso dizer para você que eu ainda não sei de tudo, que eu estou aprendendo, que eu estou crescendo, que eu estou permanecendo, eu estou persistindo no caminho do Senhor. Então aqui nessa conversa, no meio dessa conversa, se levanta Pedro. Está aqui o nosso segundo personagem, apareceu. Pedro está olhando ali o descaso. Eita, que povo frouxo, o negócio é esse de abandonar Jesus. O Pedro vira aqui e fala assim, Senhor, para onde nós iremos? Né? Pedro olha para Jesus e fala assim, Jesus, vou levantar a sua bola aqui, né? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, quanto o foco daqueles ali desanimados, dos frouxos ali, desanimados, falando, essa palavra é dura. O Pedro, ele não estava olhando para o processo, o Pedro estava olhando para o fim de tudo, Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava olhando com o foco da vida dele, era Jesus. Processo todo mundo vai passar, e nós devemos continuar colocando os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, amém ou não amém? Então Pedro olha para Jesus, Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna, eu estou contigo, Jesus, eu estou contigo, conta comigo. Meus irmãos, isso é muito lindo. Quem foi o Pedro? Pedro foi um dos 12 discípulos de Jesus. O Pedro, nas atitudes dele, nós vemos o quanto ele estava entregue, o quanto ele disse, Senhor, eu estou entregue realmente para essa causa. O Pedro, ele estava ali entre o círculo íntimo de Jesus, e o Pedro, ele tinha uma liderança que era bem predominante, né, diante dos outros discípulos. O Pedro presenciou os momentos mais sobrenaturais ao lado de Jesus. Quem aqui sabe o que é andar sobre as águas? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém sabe o que é andar sobre as águas, só Pedro sabe o que é, porque ele estava lá, ele creu, ele fez, ele foi lá, ele vivenciou coisas grandes com Jesus. Eu quero dizer que o Pedro era normal como eu e você. Pedro pisava na bola. Pedro, porque ele tinha uma liderança predominante, ele também tinha uma personalidade enérgica, ou seja, ele falava coisa demais, ele comentava demais, ele falava besteira demais também. Foi ousado, impossível em muitos momentos. E também ele mostrou dúvida, ele mostrou fraqueza, ele mostrou falta de fé. E tudo bem, estamos no processo, amém ou não amém?
Em outro momento, Jesus conversando com os discípulos, lá em Mateus 26:31, Jesus vira para os discípulos e diz: todos me abandonarão, todos me abandonarão. E aí Pedro vira para Jesus e disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandono não, eu estou contigo, estamos juntos. Mas Jesus continua dizendo: todos vão me abandonar, inclusive Pedro, você vai me negar. E você vai me negar não é uma não, duas não, 3 vezes você vai me negar. E o Pedro continua dizendo: mestre, que é isso, mestre? Que negócio é esse? Vira essa boca para lá. Mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor, eu nunca te negarei. Passou um tempinho depois, estava lá o Pedro negando a Jesus. Estava lá o Pedro negando a presença do Senhor. E tem uma diferença entre esses dois, o Judas e o Pedro, porque o Judas foi por aquele caminho de morte eterna, mas o Pedro, meu irmão, entrou no caminho do arrependimento. Pedro pisou na bola com Jesus. O Pedro realmente ele tinha escolhido essa porta estreita, esse caminho de vida, esse caminho de renúncias, esse caminho onde a vontade dele não era mais predominante, era a vontade do Senhor que importava. E nós sabemos que o Pedro ele completou a carreira dele. Nós sabemos, quando nós lemos lá em Atos, você viu que o Pedro, ele é aquele cara que está pregando para 3, para 5, curando pessoas para tudo quanto é lado. Que lindo ver o processo de Deus na vida de Pedro. Ele termina bem a sua carreira. Mas em outro momento perguntaram para Jesus lá em Lucas 13:23, Jesus: serão poucos os salvos? Serão poucos os salvos? E Jesus então responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Diga isso comigo, a palavra esforça-te. Meus irmãos, a palavra esforça-te, ela fala de empenho, ela fala de intensidade. Eu fico vendo os stories de vocês, principalmente na academia, aqueles que têm um personal trainer ali do seu lado, e o personal trainer ele fica lá te animando, o personal trainer fica lá falando: olha, faz 15, já tem 10, 15, vai, você consegue, você vai chegar lá, não desiste não. Meus irmãos, é isso que nós devemos ter para o reino de Deus: esforço, empregue mesmo dedicação, empenho, intensidade. Sabe por quê? Porque Jesus disse: um dia essa porta vai se fechar. Um dia essa porta vai se fechar. Por isso você precisa se empenhar por entrar por ela e permanecer nesse caminho apertado. Versículo 25 de Lucas 13: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então existem pessoas que elas dizem que conhecem o Senhor, mas o Senhor não conhece elas. E vai chegar esse dia tão triste, onde essas pessoas, a porta vai se fechar e elas vão estar lá: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Lá em Mateus 7:23, onde também fala, Jesus dizendo: eu nunca vos conheci. Essa palavra conheci no grego, para você entender, a palavra ginosco. E essa palavra ginosco, ela está relacionada com a descrição do ato sexual entre um homem e uma mulher. Representa intimidade. Então essa palavra, eu nunca vos conheci, não é conhecer de, eu conheci aqui o Hernani, só de ver ele é meu vizinho, não. É um conhecimento íntimo. Eu conheço aquela pessoa, eu conheço o coração daquela pessoa, eu conheço aquilo que alegra e aquilo que entristece aquela pessoa. E aí essas pessoas que vão estar lá desesperadas: Senhor, nós comemos, versículo 26 e 27, Senhor, nós comemos, nós bebemos contigo, ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei onde vocês são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Meus irmãos, sabe o que é isso? É essa pessoa que ela acha que ela conhece o Senhor, que ela está tendo intimidade com o Senhor, mas esse relacionamento é um relacionamento de plástico.
Sabe lá a vasilhinha que o gás te entrega na sua casa, né? O gás entrega aquela vasilhinha de plástico. Relacionamentos de plástico são assim, eles se quebram facilmente. E a pessoa diz: eu congrego fielmente, estou numa célula, sirvo as pessoas. Mas quando elas são provadas, quando a sua fé é provada, nesse processo de crescimento, nesse processo de porta estreita, de caminho apertado, essas pessoas, por que essas pessoas desistem da fé? Por que elas naufragam na fé, como a Bíblia diz? Por quê, meus queridos? Porque o relacionamento que elas têm com o Senhor é um relacionamento de plástico, quebra facilmente. E meus irmãos, só comer, só beber, só ouvir as palavras do Senhor não basta. Tiago 1:22, a Bíblia diz: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos dizer, o que nós devemos ser segundo esse versículo? Praticantes da palavra. E o Evangelho, meus irmãos, é construído nessa base de relacionamento com a presença do Senhor. Pastor, porque muitos vão agir assim? Senhor, abra para nós, nós comemos, nós ouvimos, nós estávamos nas ruas. Porque essas pessoas, elas estão praticando aquilo que a Bíblia diz: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, elas não conhecem o Senhor, por isso elas estão caindo no erro, por isso elas estão nesse fundamento da porta estreita. E tem uma música que eu gosto muito da reflexão dela, que fala sobre esse preço, que fala sobre essa cruz que você e eu ainda temos para carregar. E essa música eu vou cantar um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Ela diz assim: ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar, não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Você sabe que o Pedro negou Jesus, mas ele não permaneceu nesse caminho. Você sabe o que você faz quando você erra com alguém? O que você faz quando você erra com alguém? Quem é do mundo, lá de fora, diz assim: estou pouco me lixando, estou nem aí para essa pessoa. Perdão? Não tem perdão aqui comigo não. Mas o verdadeiro cristão que está andando sobre o fundamento do Evangelho, ele reflete, ele se sente mal, porque o Espírito Santo, ele está aqui falando: meu filho, muda de atitude, meu filho se humilha, meu filho se volta. Foi o que aconteceu com Pedro. A Bíblia fala que Jesus morreu, Pedro, diante daquela situação, fugiu desolado, pensando: é agora, o que eu vou fazer da minha vida? Olha o que eu fiz com meu Senhor, eu neguei meu Senhor, e sem saber como ia ser, porque eles não tinham compreendido direito, se Jesus voltava, não voltava, como que seria. Pedro volta para pescar, Pedro volta para a sua profissão, Pedro está lá pescando com os outros. E aí a Bíblia fala, quando Jesus aparece, Jesus foi atrás de Pedro. Olha o amor de Deus por nós. Jesus vai atrás de Pedro, e quando Pedro vê de longe Jesus, a Bíblia diz que o Pedro, ele deixa as coisas que estão no barco, ele pula do barco, ele vai em direção a Jesus, porque Pedro sabia que ele tinha algo pendente, uma conversa pendente com Jesus. Pedro, ele não queria ficar naquela situação, naquela condenação, naquele peso de condenação. E eu queria dizer para você: não deixe que o pecado te afaste do Senhor, não deixe que o pecado te afaste da presença de Deus. Corra para os braços do Senhor, como Pedro fez. Pedro correu para os braços de Jesus. E aqui no momento dessa conversa de conserto, as mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus, as mesmas 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o amava. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus fala: cuida das minhas ovelhas. Se tem uma coisa que pulsa no coração de Jesus para quem entra por essa porta estreita, é essa pergunta:
E eu queria fazer essa pergunta para você: você ama o Senhor? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, se importe com o que Ele mais importa com as pessoas. Porque a pergunta de Jesus para Pedro: você, meu irmão, vai continuar meu ministério? Você me ama mesmo de verdade? Então cuide das pessoas, pastoreie as pessoas. Amém ou não amém? Meus irmãos, enquanto Judas então tira a vida dele, desonrando Jesus, desnorteado, acaba perdendo a sua vida eternamente, a tradição conta que o Pedro, ele morreu martirizado. E ele morreu quando foram martirizar ele, era uma crucificação. E quando perguntaram, para Pedro, assim, nem sei se também teve assim, esse momento de opção, mas falaram para ele: Pedro, você vai ser crucificado. Ele falou: olha, vira minha cruz, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi crucificado. Meus irmãos, esse homem termina a sua vida, o seu processo, a sua jornada com vitória, com louvor. Esse homem realmente morre aqui por Jesus. E é tão interessante que lá na cidade celestial, a Bíblia fala, tem 12 fundamentos. Os fundamentos são 12 pérolas. E o nome dessas pérolas são os nomes dos apóstolos. Então lá nos fundamentos da cidade celestial, o nome de Pedro está lá. Olha que lindo isso. Essa visão de perseverança. O nome de Judas não está lá, mas o nome de Pedro está lá. Então nós falamos sobre essa porta que você não vai escolher, a porta da perdição. Mas essa porta que é tão importante, a porta estreita, esse caminho árduo que nós devemos trilhar na nossa vida. Amém ou não amém? E eu queria finalizar contando para você uma história. Na semana passada eu contei a história de um pintor, e hoje também vou contar a história de outro pintor. O pintor fez um quadro de Jesus. O pintor pintou Jesus lindamente, e ele chamou a imprensa, chamou os jornalistas, chamou os críticos de arte para ver o quadro. E quando chegou naquele dia de revelar o quadro, quando ele abriu o quadro, as pessoas aplaudiram. Uau, que lindo! Era Jesus, muito semelhante a essa imagem que nós colocamos hoje. Era Jesus em uma porta, e a mão de Jesus estava como ele estava batendo aquela porta, e não somente a mão, mas também o ouvido de Jesus. Então Jesus ali naquele quadro, ele está batendo na porta, e os seus ouvidos, sabe quando você batia na porta do vizinho e ficava lá ouvindo, será que o vizinho está vindo ou não? Era assim que Jesus estava lá, batendo na porta e ouvindo. E aí era só isso o quadro. Todos aplaudiram e elogiaram. E um crítico chegou ali para o pintor e falou: vem cá, deixa eu conversar aqui um pouquinho com você. Cara, seu quadro ficou top demais, Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. No quadro que você fez, não tinha uma maçaneta na porta, não tinha uma fechadura na porta. Assim como essas portas, que foi bem, me ajuda aqui, proposital, não ter as fechaduras. Mas o pintor falou assim: não, meu irmão, não é um erro não, porque a porta se abre, é para o lado de dentro para fora. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Fique de pé.